Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É com muita alegria que eu estou de novo aqui para a nossa conversa da noite de hoje. Gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade e a todos vocês que estão aí assistindo. Coube a mim, nesta noite, falar um pouquinho sobre um trecho do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes disso, eu convido todos vocês para que possamos orar. Vamos então nos concentrar num só coração, num só pensamento e dizer assim: Senhor, Deus, agradecemos por mais esta oportunidade bendita de estarmos aqui em Teu nome, estudando, conversando e refletindo, Senhor, sobre a Tua mensagem. Agradecemos a equipe de amigos espirituais que nos acompanham, que intercedem, que nos apoiam e nos auxiliam, Senhor. Pedimos por todos aqueles que sofrem neste momento, Deus, que essas pessoas possam ter os seus corações abrandados de misericórdia e do Teu amor. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. E com essa prece, nós podemos então começar, a conversar sobre o capítulo 12 do Evangelho. Como eu mencionei anteriormente, eu estou usando esse Evangelho aqui, tá? Da editora Ide. Então, o capítulo 12, ele tem como título Amai os vossos inimigos, Ou Amai os vossos inimigos, que já faz com que a gente reflita sobre muitas coisas, Amar ao próximo já é um exercício que nós temos que fazer diário, Amar a nós mesmos e amar aos inimigos, ou seja, como é que nós entendemos esses inimigos? Aquelas pessoas que não nos querem bem, ou aqueles que também nós temos algum tipo de dor, alguma questão em relação àquela pessoa. Como amar essa pessoa? Então, cabe a nós aqui refletir um pouco sobre isso no momento em que a gente pensa, de acordo com a lei divina, somos irmãos. Em qualquer circunstância, em qualquer condição, nós, acima de tudo, somos filhos de Deus, irmãos. Nos foi dada a mesma oportunidade de encarnação e reencarnação aqui nessa terra. Fomos criados espíritos simples, ignorantes, e estamos aqui dia após dia, etapa após etapa, existência após existência, vivendo provas e provas e expiações e buscando nos aprimorar com todo o auxílio e apoio que nos é dado, Então, a partir do momento que somos filhos de Deus e temos essa mesma oportunidade, somos irmãos. E nós sabemos que é difícil, a convivência com pessoas que têm ideias diferentes, pensamentos e atitudes e posições diferentes. Mas esse amor que Kardec coloca aqui pra gente não seria aquele amor romântico, mas aquele amor lúcido, de você ter a compreensão de que o outro também tem a mesma oportunidade de vida, de perdão, de existência e de amparo, assim como nós. E o item 12, desse capítulo 12 também, se inicia falando de uma prática que hoje em dia não é mais comum, ainda bem, mas que lá nos idos de 1861, quando Kardec codificou a doutrina, quando escreveu o Pentateuco, mais precisamente aqui o Evangelho, e essa passagem também é de 1862, era comum, acontecia ainda esse tipo
de abordagem, né? Especialmente entre os cavalheiros, um duelo. Você me feriu, você feriu a minha honra, você feriu a honra da minha família, você não cumpriu uma promessa, então vamos duelar. E o item começa assim: o duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas, incontestavelmente, é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. E o que isso quer dizer? Cabe a nós dizer sobre o tempo da vida do nosso próximo, né? Somos nós que temos que determinar se o próximo, tendo feito ele o que for, vai viver ou não. Então daí a gente reflete, né? Chamar o outro ao duelo, onde a condição final desse duelo é a vida do perdedor, né? E a gente sabe que ao longo da nossa história isso aconteceu muitas e muitas vezes, né? E as sociedades foram se reorganizando, foram evoluindo, até que hoje em dia a gente entende que existem outras formas de se entender, né? Apesar de a gente saber que ainda existe pessoas ceifando vidas de outras pessoas, o duelo não é a melhor solução, com certeza. E existe a lei maior que nos diz: sempre não matarás, nem a si próprio, nem ao próximo. Porque é de Deus o tempo da vida. E nós não temos em nossas mãos esta responsabilidade. Então, podemos refletir. E hoje em dia, que duelo é esse? Como se encontra esse duelo que antes era entre a moral, né, de cavalheiros, de pessoas, né, tentando uma vingança, quem sabe? Hoje em dia a gente pode refletir que o duelo maior que travamos, onde se encontra? Se encontra muitas das vezes dentro de nós. Aquele empecilho maior, eu vou dizer aqui entre aspas, né, aquele inimigo maior nosso, que impede o nosso crescimento, que impede que a gente consiga romper barreiras, onde ele está? Ele está fora? Ele está no outro? Muitas e muitas vezes ele está dentro de nós. Quantas vezes nós não nos pegamos duelando com os nossos pensamentos, duelando com as nossas velhas atitudes, desde as coisas simples, mínimas, né? Como coisas cotidianas, acordar cedo, fazer novos hábitos, né? Ter o hábito do culto no lar. Quantas vezes a gente se coloca e se atrasa, coloca empecilhos para a nossa própria caminhada, né? Atrasos, procrastinamos, né? Quantas vezes nós vamos contra a nós mesmos, ao nosso benefício maior, né? A nossa caminhada, a nossa seara de evolução. Então esse duelo, muitas vezes, ele acontece dentro de nós. Quantas vezes nós temos que tomar uma atitude e aí a gente se vê entre a atitude moralmente correta e aquela que não é tão moralmente correta assim, né? Entre a atitude que vai me beneficiar e a atitude que vai beneficiar a um grupo maior. Quantas vezes a gente se pega nesse lugar de o que eu faço, o que eu não faço, e quantas vezes nós temos também que exterminar dentro de nós determinadas atitudes, né? Nós temos também que ter dentro de nós, né, determinados pensamentos que façam com que a gente consiga transcender esse desejo, né, de matar dentro de nós uma situação ruim. Muitas vezes a gente precisa ter a autopiedade, o auto-perdão, né? Porque a dor de um ser humano, o sofrimento de um ser humano, quando é tão grande, tão imenso, que não cabe dentro de si e não encontra um caminho, e não encontra algo que tire ele daquele sufocamento, o que essa pessoa em sofrimento acaba por pensar? Muitas das vezes em ceifar a própria vida. E não há vencedores nesse duelo. Quando a vida está em jogo, não há vencedores em duelos. Apenas mostra-se a fraqueza
a fraqueza do espírito, a fraqueza do humano, o espírito encarnado, que muitas vezes precisa de uma mão estendida, de um apoio, de uma ajuda, né? Para poder sair desse momento de duelo, de amargura interior, não é mesmo? Então vamos seguir aqui. Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar à face esquerda aquele que feriu a direita, do que se vingar de uma injúria? Então a gente volta lá para o ensinamento que Cristo nos deixou, não é? Se a sua face esquerda foi atingida, dê a direita. É muito mais, né, indicado do que a vingança, do que você tentar atentar contra o outro a fim de se vingar de algo que aconteceu consigo. E aí a gente cai na questão do perdão, como eu mencionei anteriormente sobre o auto-perdão. O perdão é o próximo também, né? O perdão é uma ferramenta muito importante e de ajuda, autoajuda, né? A gente, às vezes, muitas das vezes pensa que perdoar o próximo, né? Eu vou cometer um ato de bondade perdoando o próximo. O primeiro a ser auxiliado por esse perdão somos nós mesmos. O perdão é um espinho que machuca o nosso coração e que nos faz, muitas vezes, fracos, sem energia, né? Muitas vezes ficamos presos àquela dor, remoendo dias, anos e anos e anos e anos. É até que quando a gente chega no ponto que a gente entende que é necessário o perdão, o que a gente sente? Uma libertação. É uma sensação de liberdade daquele sentimento tão primitivo ainda, que muitas vezes vem acompanhado da sensação de querer se vingar, né? Um pensamento de você, eu desejo muito pior para aquela pessoa, eu desejo o dobro de coisa ruim para aquela pessoa. Mas quando você lança esse sentimento para o outro, por mais que ele tenha te machucado, te magoado, seja lá o que for, você também está sendo atingido, né? Porque o mal não se vai sozinho. Quando eu desejo, eu também estou colocando esse sentimento dentro do meu coração. Isso é muito complicado, né? Jesus já nos dizia do que vale esse sentimento de vingança, não é mesmo? Vamos continuar aqui então. E aí, nós temos aqui a citação de uma passagem de Cristo a Simão Pedro, nos Jardins das Oliveiras, quando Cristo já estava sendo procurado para ser crucificado. Então Simão Pedro toma a frente, lança sua espada, tira sua espada da bainha, né, e procura então ferir o soldado para impedir que Jesus fosse apanhado. E Jesus sabia que isso iria acontecer, que Judas já tinha feito, né, a delação, e ele diz a Simão Pedro assim: tornai a pôr vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá pela espada. Então, o que a gente pode entender dessa fala, dessa passagem de Jesus? Aquele que matar pela espada perecerá por ela. Existe a lei maior, a lei de justiça. A nossa lei aqui material, humana, constituída pelos homens, é uma lei falha. É uma lei simplória, que ela serve para organizar, ela tem a sua utilidade, com certeza, né? Se ela fosse melhor utilizada, melhor ainda seria. Mas a gente sabe que existe uma lei maior que não falha, que é a lei divina. Então, dentro dessa lei divina, o que você fez, né? O que você fez de ferir? Aquela espada que você feriu o outro, muitas das vezes ela pode vir a te ferir mais para frente, né? Por conta desta lei de justiça, que nós estamos aqui também em reencarnações, atrás de reencarnações, passando por nossas provações, por nossos aprendizados, até que a gente consiga atingir um degrau maior na nossa caminhada evolutiva, né? Com estas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Com efeito, meu filho, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramindo a primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza de alma daquele que a menor injúria
quer levá-la em sangue, mas que ele trema, porque sempre no fundo da sua consciência uma voz lhe dirá: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? O que Caim fez a seu irmão? Essa citação aqui feita pelo Evangelho, né? Caim, irmão de Abel, segundo a Bíblia, filhos de Adão e Eva, estavam, né? Um cuidava dos animais, o outro cuidava das plantas. Caim, ao ver que Abel estava dando o de melhor para o Senhor, né? Tudo que ele plantava de melhor, tudo que vinha de melhor ele dava ao Senhor, e Caim dava apenas suas sobras. É claro que o Senhor era agradado mais das oferendas que Abel estava dando, porque Abel estava dando de seu melhor. Caim, tomado por uma inveja, né, por um sentimento de querer acabar com aquele irmão que estava saindo melhor que ele, de acordo com sua conduta, ceifou a vida do irmão, né? E segundo, né, a mitologia da Bíblia, ele desceu à terra e foi marcado a viver na terra, mas não morrer daquela mesma maneira, continuar vivendo com aquela dor, né? Para que esse sentimento de vingança? O que ele conseguiu com isso, né? Aqui a reflexão que a gente pode fazer é a seguinte: esse sentimento de violência, de cólera que muitas vezes sobe por dentro de nós, somos humanos, estamos aqui, todos sentimos isso. E qual é a utilidade? Qual é a serventia dele? Aonde ele nos leva? A não ser, refletindo um pouco mais agora com base na doutrina espírita também, aonde ele vai nos levar, a não ser um arcabouço grande de dívidas, né? Que nós teremos que depois vir a resgatar, não é mesmo? Então, segue assim. Esse trecho eu ainda não falei, mas é um trecho, o item 12 é um trecho ditado por Santo Agostinho, certo? Então ele continua assim: não somente o feristes com espinho da lança, não somente o pregastes no madeiro infamante, mas ainda no meio da sua agonia pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas, né, faladas. Que reparação depois de tantos ultrajes vos pediu? O último grito do cordeiro foi uma prece para os seus carrascos. Ó, como ele perdoai e orai por aqueles que nos ofendem. E aí a gente lembra do cordeiro de Cristo, quando estava ali à beira de sua crucificação, já em sua crucificação, na verdade, estava perdoando seus algozes. Esse é o maior exemplo, né? Quando a gente não sabe como agir, quando a gente tem dúvidas de que atitude tomar, o que Jesus faria em nosso lugar? Perdoava sempre, né? Não é fácil, não é uma atitude fácil, nós estamos aqui refletindo juntos sobre isso, né? Mas é o melhor caminho sempre. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros, é o preceito principal, né, de Jesus, que Jesus nos deixou. E então ao golpe dado pelo ódio respondereis com um sorriso, e ao ultraje pelo perdão. Quantas vezes a gente vê situações que nós julgamos injustas, e quando o nosso amigo, o nosso irmão, a nossa irmã tem uma atitude de se calar, o que vem dentro de nós naquele momento? Que injustiça! Vá, brigue, fale, esbraveje, faça igual, né? É claro que existem situações que nós devemos sim nos colocar, usar, né, a lei ao nosso favor e etc. Mas pelo mero sentimento de vingança, né, de fazer ao outro mais do que ele nos fez, aonde esse sentimento, na verdade, ele nos levará? Cabe a reflexão aqui a nós, né? O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça alto e mostrai então que a vossa fronte não temeria também ela de se carregar os espinhos a exemplo do Cristo, mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio que autoriza, supostamente, uma falsa aparência de honra que não é senão do orgulho e do amor próprio. E a gente volta à reflexão sobre o duelo, né? Naquele tempo e hoje em dia outros tipos de duelo nós devemos encarar.
Então, o que se ganha, né? O que se ganha tomando essas atitudes? O que se ganha fazendo ao próximo aquilo que a gente não gostaria que fizesse a nós mesmos, né? Nós não sabemos, pela dádiva do esquecimento, o que o outro nos fez. Muitas das vezes passam pessoas pelo nosso caminho e nós pensamos assim, não sei. Tem muita gente que tem, eu não costumo falar isso não, mas tem muita gente que tem o hábito de dizer assim, meu santo não bateu, não deu certo, não sei o que que tem nessa pessoa que eu não quero, né? E muitas vezes nós somos obrigados a conviver no ciclo religioso, na família, sempre tem alguém que a gente sente essa animosidade, no trabalho, em tantos lugares que a gente vive, e a gente não sabe se explicar que sentimento é esse. Se a gente põe lenha nesse sentimento, esse fogo de raiva, de rancor aumenta, sem uma explicação material. Mas a gente sabe que estamos todos aqui juntos, presentes, muitas vezes em horas antes marcadas, pela misericórdia divina, para nos reparar, nós repararmos, né, uns aos outros também, de tantas falhas que cometemos, né? Muitas vezes, aqueles que são os ofensores passam-se reencarnações e tomam o lugar de ofendido ou daquele que necessita do perdão, né? Então nós precisamos conviver com as pessoas. Ninguém passa pela vida de alguém à toa. Algo, mínimo que seja, deixa de nós, deixa para nós e leva de nós. E esse aprendizado é muito importante. Quando a gente sente esse sentimento de repulsa, de aversão, a gente para e reflete. Bom, não tem nada que eu me lembre que justifique esse sentimento. Pode ser algo que realmente não é para eu lembrar, mas que eu sei que existe. É que nós sabemos da reencarnação, da lei da reencarnação também. E então, o que eu posso fazer para sanar um pouco essa animosidade? Eu não preciso sair abraçando, beijando, seja meu amigo para sempre. Respeito. Respeito em primeiro lugar, né? Olhar aquele ser, aquela outra pessoa, sem que aqueles sentimentos ruins me afetem, pensando que é um ser encarnado, que também tem oportunidades como eu, que também quer coisas como eu e é tão especial quanto eu. Nunca estamos sozinhos. Deus nos dá esses irmãos, esses amigos que estão ao nosso lado, sempre querendo o nosso melhor, né? E todos nós temos essa dádiva. O mundo sem dúvida se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça ao alto e mostrai então que a vossa fronte não temeria também ela de se carregar os espinhos do Cristo, como eu li. Vamos seguir adiante. Em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e da morte uns sobre os outros, aquela reflexão que a gente fez no início, né? Deus nos criou e deu pra gente o direito de escolher a hora que eu quero nascer, a hora que eu quero morrer, a hora que meu irmão vai morrer. Sou eu que decido isso? Não, na verdade não, muito longe disso. Não, ele não deu esse direito, senão a natureza, com N maiúsculo, né? Natureza divina, somente para se reformar e se reconstruir, mas a vós não permitiu de dispordes de vós mesmos. Como o suicida, o duelista estará marcado com sangue quando chegar a Deus? E a um outro soberano juiz prepara longos rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça aquele que disser ao seu irmão raco, irmão tolo, quanto a pena será bem mais severa para aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas do sangue do irmão. Então, quando a gente vai, né, desencarna e a gente vai prestar as contas, né, do que a gente fez, aquele que chega com a mão ensanguentada do seu irmão, com certeza tem um peso muito maior do que aquele que teve atitudes tolas, infelizes, na hora de se pesar o que se fez da vida, o que se fez da dádiva da reencarnação na nossa trajetória, né? O que o nosso livre-arbítrio decidiu fazer de nossa vida. Então, o que vale dentro dessa questão do duelo? A gente ter a nossa moral, a nossa aparência intacta, não ofendida,
a troco da vida, a troco da dignidade alheia, ou vale o que está aqui dentro de nós? Porque o que está aqui é conhecido por Deus. O que está aqui, se é de verdade, se é verdadeiro, é reconhecido. Muitas vezes a gente vai encontrar pessoas jogando pedras, ofendendo, não entendendo a nossa postura, a nossa posição, mas nós vamos seguir, nós seguiremos, porque Cristo nos pede para amar. É isso que Ele nos pede, para sempre amar. E se a gente consegue seguir firme dentro desse preceito, por mais difícil que seja, nos amando, amando o nosso próximo, amando aquelas pessoas que estão aqui fraternalmente conosco, que estão nessa terra, trilhando caminhos, suas jornadas, seus caminhos. Se nós conseguimos ter esse sentimento, muito já avançamos. Então a luta é diária, meus irmãos, para que esse sentimento de duelo com o outro e conosco, como nós conversamos aqui, para que esse sentimento seja abrandado pelo amor. E temos dentro de nós essa centelha divina, esse amor que carregamos e que conseguimos acessar quando nós abrimos a porta para Ele. Vamos então concluindo e aproveitando esse ensejo do amor para fechar os nossos olhos, respirarmos. A respiração é o elemento da vida encarnada. É através dessa respiração que os nossos órgãos se organizam e funcionam. E dentro, no âmago, nós podemos sentir algo profundo e divino que mora dentro do nosso ser. E a partir dessa força, dessa energia divina que estamos acessando, nós vamos, Senhor, abrir as portas para os amigos que nos acompanham e que desejam o nosso bem e que colaboram para o nosso progresso, que conhecem as nossas falhas, conhecem os nossos defeitos, mas que ainda assim seguem ao nosso lado. E vamos juntos, Senhor, num só coração, num só pensamento, emitir de nosso coração uma energia grandiosa de gratidão. Gratidão pelos momentos felizes, pelas situações difíceis, por todas as vezes que caímos e conseguimos levantar apesar de feridos, pelos obstáculos, por todas as pessoas que passaram em nossos caminhos, todos os espíritos encarnados que passaram em nossos caminhos. Gratidão, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos. Perdão por aqueles a qual viemos fazer mal em algum momento desta passagem na terra ou de outra. Espíritos desencarnados, perdão se em algum momento o ofendemos, fizemos o mal, pois hoje a nossa atitude, a nossa compreensão e nosso pensamento é diferente. Que possamos acessar, Senhor, o amor divino que jaz dentro de nós, que possa se expandir pelo nosso bairro, nossa cidade, o nosso país que tanto precisa e o nosso mundo. Que todo esse sentimento de amor fraternal, ensinado por Jesus com seus exemplos, alimentado por Deus, possa estar presente neste e em tantos outros momentos. Graças a Deus, Senhor. Graças pela oportunidade bendita. Obrigada mais uma vez, meus amigos. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima.